Vamos lá, pessoal. Então, agora a gente vai começar a trabalhar. Bota para mim, Priscila. Ação penal. E aí, quando a gente discute as questões relacionadas à ação penal, às ações penais, nós precisamos, antes de mais nada, nos lembrar de que quando nós pensamos em ação penal, nós não podemos limitar o nosso raciocínio à ideia de ação penal pública, de ação penal privada. Ana, como assim? Veja só, presta atenção para você entender. O Código de Processo Penal é de 1941. Gente, o processo penal em 1941 era assim, estava engatinhando, entendeu? Então, o que acontecia? As teorias, todos os aspectos, todas as questões discutidas na época, elas estavam apenas começando uma linda e grande e longa trajetória. Naquele momento, veja, pouco se conhecia realmente sobre os institutos, ou poucos eram os posicionamentos formados a respeito do processo penal enquanto ramo do direito. Muitas das nossas respostas eram, na verdade, discutidas por processualistas cíveis, que efetivamente começavam a enveredar pelas discussões do processo penal e que não tinham ainda um entendimento sólido formado a respeito da matéria. Então, o que aconteceu? Quando foi elaborado o Código de Processo Penal, habeas corpus, revisão criminal, foram incluídas no Código como se fossem recursos. Hoje, nós temos consciência de que habeas corpus e revisão criminal não são recursos. Mas naquela época, portanto, na década de 30, porque se o Código de Processo Penal ele surge em 1941, ele foi elaborado antes disso. Então, na década de 30, a ideia era a seguinte: todo e qualquer meio através do qual eu posso buscar a reforma de uma decisão é um recurso. E aí coloco como se fosse recurso. Só que, gente, habeas corpus e revisão criminal são ações. Ações penais. Ok? Mas, Ana, como assim? Vejam, e dentro desse aspecto, nós não podemos fugir à teoria geral do processo. Quando nós pensamos na teoria geral do processo, nós temos que nos lembrar que, na teoria geral do processo, eu posso e tenho ações de natureza declaratória, ações de natureza constitutiva, ações de natureza condenatória e há quem defenda ainda a existência das ações mandamentais. Fato é, gente, que existem outras espécies de ação penal, de ação, que não as ações de natureza condenatória. Então, quando eu penso, olha só, quais são as espécies de ação penal? E às vezes isso cai em prova e o aluno erra porque toda vez que a gente pensa em ação penal, a gente necessariamente vincula nosso raciocínio à ação penal pública, à ação penal privada. Mas, novamente, existem outras modalidades de ação, entendeu? Penal também, né? De ações penais. Então, vejam, quando eu penso em ação penal, eu tenho que me lembrar que existem ações penais declaratórias, ações penais constitutivas e ações penais condenatórias. Novamente, a discussão sobre se existiria ou não ação penal mandamental. Fato é, gente, que veja só, uma revisão criminal é uma ação penal, através da qual o autor daquela ação penal busca a desconstituição da coisa julgada. O que a gente pretende? Desconstituir a coisa julgada penal. Então, um réu foi condenado e já transitou em julgado a sentença condenatória. E aí, depois do trânsito em julgado dessa sentença condenatória, anos depois surge prova em favor dele. Vejam, ele vai entrar com uma revisão criminal buscando desconstituir a coisa julgada. Então, na verdade, buscando ser absolvido, ou ser, de alguma forma, melhorada a situação dele nessa revisão criminal, né, através dessa revisão criminal.
Então, é uma ação penal constitutiva negativa, porque visa desconstituir uma decisão anterior, né? O habeas corpus, certo? Um habeas corpus, ele pode ser impetrado visando aí a declaração de nulidade de um ato, a ilegalidade de declaração de ilegalidade de uma prisão, certo? Ou até pode ser impetrado visando constituir o indivíduo numa nova situação jurídica, dando a ele um salvo-conduto para evitar que ele venha a ser preso, né? Então, o que você tem é que o habeas corpus ele pode ser constitutivo ou pode ser declaratório. Fato é, gente, que a revisão criminal e o habeas corpus, da mesma forma que o mandado de segurança em matéria criminal, embora sejam ações, vejam, a reabilitação, a ação de reabilitação, veja, ela é uma constitutiva positiva, né? Então, o que você tem? Existem ações penais não condenatórias. Tudo bem? Agora, realmente, quando a gente fala ação penal, o que vem na nossa cabeça de imediato quando a gente pensa em ação penal são as ações penais condenatórias, aquelas através das quais se busca a condenação de um indivíduo ao cumprimento de uma pena, né? Então, eu quero a satisfação do direito de punir do Estado. Então, eu preciso de uma ação penal condenatória. Ficou claro? Então, quando a gente pensa em ação penal, a gente acaba falando ação penal pública, ação penal privada, porque essas são as ações penais condenatórias. Então, o Código de Processo Penal, que é novamente muito antigo e não levou em consideração o que hoje nós sabemos, porque naquela época ninguém sabia nada direito disso, mas hoje nós temos consciência de que o habeas corpus, a revisão criminal, a ação de reabilitação, né, o mandado de segurança em matéria criminal são ações não condenatórias. Tudo bem? Mas o código que não sabia disso, certo? Ao trabalhar entre os artigos 24 e 62, a ação penal, ele está trabalhando as hipóteses de ação ou as ações penais condenatórias. Então, tudo que está no Código, compreendido no capítulo referente à ação penal, na verdade, diz respeito às ações penais condenatórias, que nós já vimos são classificadas de acordo com aquilo que estabelece o artigo 100 do Código Penal. Então, as ações penais são classificadas de acordo com a legitimidade. Então, o que você tem? Você tem ações penais públicas ou ações penais de iniciativa pública, que se classificam em ações penais públicas incondicionadas e ações penais públicas condicionadas. E condicionadas a quê? Aí ela pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? E existem ainda, vamos colocar em outra cor para facilitar e diferenciar uma da outra, as ações penais privadas, e conversamos sobre elas na aula anterior. E a ação penal privada, ela pode ser uma ação penal privada propriamente dita, estou abreviando aqui, ou exclusiva. A ação penal privada personalíssima, ou ainda a ação penal privada subsidiária da pública. Então, nós temos aí
essas espécies, né? Esses tipos de ação penal. Mas, novamente, são ações penais condenatórias. O fato de existirem essas espécies de ação penal não exclui a existência de outras. Tudo bem? Então, existem ações penais não condenatórias. O habeas corpus é uma ação penal, a revisão criminal é uma ação penal, são ações autônomas de impugnação. Porque, como eu disse, elas buscam impugnar um ato ou uma decisão. Tudo bem? Mas elas não são recursos, certo? Então, o Código de Processo Penal coloca equivocadamente habeas corpus e revisão criminal como se fosse recurso. Então, se perguntarem numa prova qual a natureza jurídica do habeas corpus, é a ação autônoma de impugnação, embora também possa ser chamado de remédio constitucional. E a revisão criminal, ação autônoma de impugnação. É recurso? Não é recurso. Tudo bem? Voltando. Então, quando a gente pensa nas ações penais condenatórias, esta classificação que aqui está, mostra lá, Priscila, ela é, na verdade, uma classificação que surge decorrente da legitimidade para o exercício do direito de ação. De quem é a legitimidade nas ações penais públicas? Então, nós sabemos que quando nós estamos diante de um crime de ação penal pública, a legitimidade para o exercício do direito de ação é do Ministério Público, que exerce este direito através de uma petição chamada denúncia. É o nome da petição inicial na ação penal pública. E quando eu estou diante de um crime de ação penal privada, o titular do direito de ação é o ofendido, portanto, a vítima. Ou, no caso dela ser incapaz, não é isso? O seu representante legal. No caso dela ter morrido, os sucessores processuais. Nós vamos ver depois. Vejam, e a vítima, então, ela oferece exerce esse direito de ação através de uma petição chamada queixa-crime. Ok? Mas, agora nós precisamos entender realmente essa questão das condições da ação, de como é que interfere essa discussão sobre a legitimidade. Então, quando nós pensamos realmente na ação penal, da mesma forma que a ação no processo civil ou no processo do trabalho, vejam, o exercício do direito de ação, né, a ação é um direito público, subjetivo, abstrato, mas que o seu regular exercício está, na verdade, para o seu regular exercício, existe a dependência daquilo que nós chamamos de condições para o regular exercício da ação, mas do direito de ação. Só que no nosso exemplo, o que nos interessa são as condições para o regular exercício do direito de ação penal. Ok? E aí vejam, novamente, tradicionalmente, dentro da teoria geral do processo, nós sempre trabalhamos a ideia de que 3 seriam as condições genéricas para o regular exercício do direito de ação. Quais seriam essas 3 condições? O interesse a legitimidade das partes, o interesse de agir, a legitimidade. Legitimidade já coloquei. A possibilidade jurídica do pedido. É certo, gente, que com o novo CPC, estabeleceu-se uma discussão no processo civil sobre se nós ainda iríamos inserir, ou se vamos continuar trabalhando a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. A possibilidade jurídica do pedido é uma condição da ação
ou a possibilidade jurídica do pedido, na verdade, diz respeito ao mérito da demanda. Isso é uma discussão que está sendo travada no processo civil e que, de alguma forma, vai acabar, logicamente, repercutindo para o processo penal. Mas precisamos, primeiro, que lá no processo civil isso se pacifique. Tudo bem? A questão toda é a seguinte: nós vamos continuar informando. Não, quais são as condições genéricas para o exercício do direito de ação? Bom, a legitimidade das partes, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido. E, no processo penal, parte dos autores inclui como condição para o regular exercício do direito de ação penal a justa causa. E o que é essa justa causa? Justa causa, gente, novamente falamos no bloco anterior, o lastro, no bloco anterior, não, no primeiro bloco dessa aula, o lastro ou suporte probatório mínimo, sem o qual a ação não pode ser exercida. E esse lastro probatório mínimo é, na verdade, a prova da existência do crime, e os indícios suficientes de autoria. Muito bem, a justa causa é um dos temas mais controversos no processo penal, tudo bem? Então, existem várias correntes a respeito do que seria justa causa. São várias correntes mesmo. Tem quem defenda que justa causa é apenas o lastro probatório mínimo. Tem quem defenda que a justa causa é mais do que isso, é o lastro probatório mínimo e a ausência de excludentes. Tem quem defenda. Então, existem vários posicionamentos acerca do que seria justa causa. Mas uma coisa é certa: no mínimo, justa causa é prova da infração e indícios suficientes de autoria. Outra discussão bastante grande no processo penal é sobre se a justa causa é realmente uma condição da ação. Tem quem defenda que ela é uma das condições da ação no processo penal. E tem quem defenda que a justa causa é um requisito, sem o qual a denúncia não será oferecida. O que, de certa forma, seria a mesma coisa que dizer que ela é uma condição. Mas não elencam a justa causa. Tem quem diga, não, ela não é uma condição da ação, porque condição da ação só interesse de agir, possibilidade jurídica de pedido, legitimidade das partes. Então, a justa causa é um requisito. Fato é, gente, que sem justa causa não tem denúncia, certo? Tanto é assim que lá no artigo 395 do CPP está escrito hoje, né, que a denúncia ou queixa será rejeitada quando inepta, quando faltar os pressupostos processuais ou condições da ação, quando faltar a justa causa. Tudo bem? Ana, mas se a justa causa está colocada no inciso separado da condição da ação, é porque ela não é a condição da ação. Não. Aí tem quem defenda que ela ficou assim porque ela não é a condição da ação, porque é um requisito, e tem quem defenda que era importante colocar ali para demonstrar a relevância da justa causa, certo? Enfim, tem um monte de controvérsias. Fato é de que a justa causa é essencial para o exercício da ação penal. Mas o foco da nossa discussão agora não é a justa causa, também não é o interesse de agir, não é a possibilidade jurídica do pedido. O foco da nossa intenção, da nossa discussão agora, neste momento, é a legitimidade. E, muitas vezes, numa questão de prova, ou mesmo lendo um texto doutrinário, um artigo, um livro, enfim, você vai se deparar com determinadas expressões que normalmente têm um conceito, um tipo de ideia dentro do processo civil. E aí a tendência é, se eu não explico o que essas expressões significam dentro do processo penal, você vai muitas vezes confundir a propriedade, as características daquilo com aquilo que você veria dentro do processo civil. E eu não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso que você saiba quem é quem dentro do processo penal. Tudo bem? Então vamos lá, vamos trabalhar essa questão da legitimidade.
A primeira coisa que eu preciso que você entenda é a seguinte. Quando um professor de processo civil, né, começa a explicar lá na faculdade de Direito, lá nos primórdios e tal, que é como aqui fazem a Sabrina e o André lá no Começando do Zero, porque afinal de contas começamos do zero, né? Então vejam, quando um professor de processo civil vai explicar a você as condições da ação, a primeira condição da ação a que ele vai fazer referência é a legitimidade das partes. Então, a parte, ela, para o exercício do direito de ação, precisa ter legitimidade. E como é que a gente avalia se a parte tem legitimidade ou não? A gente verifica o direito material alegado, porque como o direito de ação é abstrato, vejam, a gente promove a ação alegando possuir o direito, mas eu não sei se a pessoa possui realmente ou não. Quem vai decidir ao final do processo é o Poder Judiciário, não é isso? Então, a parte, ela alega ser a detentora de um direito. Então, qual o direito material alegado? Vejam, e quem teria o direito à satisfação, enfim, quem tem este direito? Este seria o legitimado ativo. Então, vamos dar um exemplo. Muito bem, vamos imaginar que nós estejamos diante de um contrato de locação de um apartamento. Então, eu tenho um apartamento, foi firmado um contrato de locação entre o proprietário do imóvel, que é o locador, e a pessoa que está alugando o imóvel para moradia, que é o locatário. Muito bem, eu tenho o locador e o locatário. O locador e o locatário assinaram um contrato com direitos e deveres mútuos. Isso não é? Direitos e obrigações mútuos. Muito bem. O locador cede o uso, o gozo do imóvel ao locatário, não é? E o locatário tem em contrapartida que pagar os aluguéis e cuidar do imóvel, não é isso? Muito bem. Mas acontece que o locatário não está pagando os aluguéis. E aí, no momento em que o locatário não está pagando os aluguéis, vejam, lógico, é direito do locador receber os aluguéis durante o período da locação. Se o locatário não está pagando os aluguéis, lógico, depois de fazer uma tentativa amigável de cobrança desses aluguéis e tal, se isso não acontecer, veja, o locador tem o direito de provocar o Poder Judiciário pedindo a satisfação da sua obrigação. Então, ele pode perfeitamente ir a juízo, pedir, não é isso? Pedir em juízo, veja, tanto o pagamento dos aluguéis vencidos, como a rescisão do contrato de locação em razão do descumprimento daquela obrigação, ok? Então, quem é que pode ir a juízo, cobrar os aluguéis vencidos e pedir a rescisão do contrato? O locador, porque era ele que tinha o direito de receber aqueles aluguéis, foi ele que firmou o contrato de locação com o locatário. Não é isso? Beleza, tranquilo, certo? Então, daqui surge a figura do locador. Agora, repare, vamos imaginar que o proprietário deste imóvel, o proprietário do imóvel, fosse menor de idade. O imóvel pertence ao menor. O menor é o legitimado para ir a juízo, buscar ou cobrar os... Só que o menor, embora seja o legitimado, e a gente chama ele de legitimado ad causam, porque ele é o titular do direito material alegado. Embora ele seja o legitimado ad causam, ele não tem capacidade, ele é menor. E como ele não tem capacidade, ele não pode promover ação em juízo. Então, ele não tem legitimidade processual, não tem a legitimidade ad processum, que tem que ser suprida pelo seu representante legal. Ficou claro? Bom, a legitimidade ad causam é uma condição da ação. A legitimidade ad processum é um pressuposto processual de validade. Tudo bem? Fato é que, vejam, para se promover a ação é preciso que haja legitimidade, certo? Beleza. Sendo plenamente capaz e promovendo ele o próprio legitimado ad causa, a ação, tranquilo, ele tem legitimidade ad causa e ad processum. Mas, se ele é menor,
ele vai ter que ser representado para que seja suprida a falta da legitimidade processual. Beleza. Só que isso é processo civil, né? Então vamos deixar o processo civil lá no processo civil, certo? Mas, repare, no processo civil, ainda no processo civil, existem determinadas situações em que surge a figura de um legitimado ordinário e um legitimado extraordinário. Como é isso? Como assim, Ana? Vamos lá. Então, existe a nomenclatura. Legitimado ad causam, legitimado ad processum. Tá? Agora, a minha preocupação não é o legitimado ad processum, ou legitimidade processual. Minha preocupação é a legitimidade ad causam. Mesmo dentro da figura da legitimidade ad causam, existe uma discussão sobre se existiria em determinadas situações a figura de um legitimado extraordinário. Como assim? Então, eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos imaginar agora não mais um contrato de locação, porque um contrato de locação versa sobre bens jurídicos disponíveis. Contrato de locação, o recebimento de um aluguel é um bem jurídico disponível. Eu quero, dentro do processo civil, um bem jurídico indisponível. Então, vamos para ele? Bem jurídico indisponível. Vamos pensar numa investigação de paternidade. Ok? Veja, uma investigação de paternidade. O que eu busco, né, numa investigação de paternidade? Descobrir quem é o pai ou quem é o filho. Lógico que quando a gente fala em investigação de paternidade, eu estou pensando, né, no genitor. Pode ser paternidade ou maternidade, tudo bem? Estou falando genericamente. Mas veja, lógico que é mais fácil precisar de uma investigação de paternidade do que de uma investigação de maternidade, embora possa ser possível essa situação, né? Mas a incerteza sobre quem é o pai é sempre maior do que a incerteza sobre quem é a mãe, né? Mas veja bem, vamos lá. Então eu tenho aí uma investigação de paternidade. Quem é que pode promover uma investigação de paternidade perante o judiciário? Bom, em tese, quem tem o direito de saber quem é o pai ou quem é o filho, né? Então, quem é que teria legitimidade para promover uma investigação de paternidade? O pai ou o filho. Isso não é? Beleza, tá certo. Só que como a investigação de paternidade caracteriza, a discussão sobre a paternidade caracteriza um bem jurídico indisponível, a lei estabelece que, além do pai e do filho, pode promover uma ação de investigação de paternidade o Ministério Público, na tutela dos direitos indisponíveis. Ficou claro? Então, vejam, o que você tem é que a lei diz: podem promover a investigação de paternidade o pai, o filho e o Ministério Público. Mas o Ministério Público tem o direito de saber quem é o pai ou o filho, porque ele não é nem pai nem filho, entendeu? Não. Então, assim, e aí o que surge é a figura do legitimado extraordinário. Numa investigação de paternidade, são legitimados ordinários o pai e o filho. E o Ministério Público é o legitimado extraordinário. Quem é o legitimado extraordinário, né? É uma pessoa, é alguém que recebe da lei a legitimidade para ir a juízo em seu nome, buscar o direito que pertence ao outro. Então, o Ministério Público vai em nome próprio, porque a lei lhe deu legitimidade. Mas o direito que ele está indo buscar não é dele, é do pai ou do filho. Ele é o legitimado extraordinário. Lá no processo civil para a investigação de paternidade. Ficou claro? Só que essa matéria aqui não é processo civil. Vê se eu tenho cara de Sabrina. Já até fui loura, gente, mas olha só, mesmo loura, nunca fui parecida com ela, né? E muito menos tenho cara de André Mota. Não é verdade, Priscila? Priscila veio de Recife, gravava com o Andrezinho, né? Enfim, imagine, Andrezinho da metade de mim, né? Não na altura, que ele é enorme de alto, mas é muito magro. Enfim, então voltando, né? Então o que a gente tem é isso. A gente precisa se lembrar
de que essa caracterização que eu acabei de apresentar era do processo civil para investigação de paternidade. Mas é dali que vai sair essa noção para dentro do processo penal. Como é que fica isso? A gente vê já já.